parece que você tem um outro assunto para falar dessa vez com os beneficiários. Tem reajuste chegando? Sim, Renata, também tem esses reajustes, né, Renato? Porque, querendo ou não, todos os anos, assim como tem o aumento do salário mínimo, os aposentados e pensionistas também passam por esse reajuste salarial aí dos benefícios, né? E é justamente sobre isso que a gente agora conversa com o Hélio Henrique, que também é advogado previdenciarista. Só que nesse caso a gente vai explicar como é que funciona esse reajuste. Hélio, muito boa tarde. A gente começa questionando. O reajuste, ele segue o padrão do salário mínimo. Só que para pessoas que recebem mais de um salário, como que é feito esse cálculo e como que interfere esse valor proporcional? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo de casa. Bom, em regra, sempre que eu tenho a mudança de ano, de dezembro para janeiro, os salários, eles sofrem reajuste. Quem recebe salário mínimo, aposentados, pensionistas, sempre vão receber um salário mínimo. Quem recebe mais do que um salário mínimo, a porcentagem de reajuste é um pouco diferente. Segue o índice do INPC. E aí entra algumas outras questões, como a questão de inflação, de tudo que vem acontecendo durante o ano, para a gente ter essa porcentagem. Esse ano, de 2023 para 2024, o índice de reajuste foi de 3,71%. De 2022 para 2023 foi um pouquinho mais de 5%. Então depende de vários fatores para a gente ter essa porcentagem de reajuste. Essa porcentagem, você falou que é INPC, que é o nome do imposto, e os impostos assim que a gente vê, né? Eles interferem também nesse aumento salarial, nesse reajuste, e uma pessoa que recebe então acima de 2 salários mínimos ou um salário mínimo ou mais, vai ter um reajuste, um salário um pouco mais gordo, digamos assim? Isso, e depende também de muitas questões. Uma dúvida muito comum das pessoas que se aposentaram há muitos anos é mais ou menos o seguinte: me aposentei há 10 anos atrás recebendo 3, 4 salários mínimos. Hoje eu não recebo mais isso, porque ao longo dos anos esse índice ele varia muito. Então, reforçando, quem recebe salário mínimo sempre vai receber salário mínimo. Quem recebe hoje 2, 3, 4 salários mínimos vai depender sempre do índice de reajuste. E essa questão da inflação e do INPC, que nós estávamos falando, é exatamente isso. Tudo depende das coisas que acontecem durante o ano, os preços dos impostos, os preços de produtos, de serviços, eles aumentam e aí chega no final do ano, a gente tem esse cálculo aí para ter um novo reajuste todo começo de ano. Acho que é uma dúvida frequente, até porque sempre que a gente faz nossas reportagens, a gente mostra que quem é pensionista aposentado acaba tendo assim um salário mais defasado, na maioria das vezes não acompanha inclusive o preço da cesta básica. E eu te questiono, o índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, ele pode interferir e até mesmo comer grande parte desse benefício que é concedido a aposentados e pensionistas? Sim, com toda certeza. Nos últimos anos, nós tivemos muitas variações. Se eu não me engano, esse foi um dos menores. O índice de reajuste foi um dos menores, de 3,71%. Então, todas essas questões que acontecem durante o ano, que a gente vê, o produto, a gasolina subiu muito, o arroz subiu muito, o feijão muito, a cesta básica, o valor também, interfere diretamente no valor dos benefícios. Hélio, muito obrigado pelas informações. Renato, acho que agora deu para esclarecer para todo mundo. Quem é aposentado, pensionista, tem duas questões. Quem está entrando com pedido de concessão, então, como a gente conversou com o Henrique, agora o prazo diminuiu de 45 para 39 dias. E no caso do reajuste para aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo, foi um reajuste de 3,71%. Basta todo mundo tirar as dúvidas ou entrar em contato pelo canal 135 do INSS. Volto com você no estúdio. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela participação com a gente e com as orientações. Uma boa semana de trabalho, viu? Obrigado, boa tarde.